Hoje a gente mergulha de cabeça numa das obras mais marcantes do século XX, Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss. E olha, isso aqui não é um diário de viagem comum, não. É a jornada de um homem que, fugindo do horror da guerra na Europa, acaba caindo numa armadilha, uma espécie de prisão sem muros, bem no meio do que deveria ser o paraíso. Vamos entender como essa história se desenrola. E o ponto de partida de tudo é aqui, no capítulo Antilhas. Para Levi-Strauss, esse lugar era para ser a porta de entrada para um mundo novo, um verdadeiro refúgio. Mas a primeira impressão já foi um sinal bem sombrio do que vinha pela frente. E que primeira impressão, hein? Essa frase do próprio Lévi-Strauss resume perfeitamente o choque que ele sentiu. Sabe aquela expectativa de encontrar uma cidade tropical, cheia de vida? Pois é, ela se desfez na hora ao dar de cara com um lugar que parecia abandonado, parado no tempo. A desilusão bateu forte logo de cara. Então, vamos analisar um pouco mais a fundo essa chegada. É exatamente aqui que o sonho de um exílio no paraíso começa a ruir, quando ele é confrontado por uma realidade que não era nada do que ele esperava. Uma realidade dura e cheia de restrições. Imagina só a cena. A pessoa escapa de uma guerra, cruza o oceano sonhando com liberdade e assim que pisa em terra firme, a primeira coisa que acontece é ser trancafiada. Primeiro, num hotel bem deprimente, e depois é transferida à força para o lazareto. O sonho de explorar o mundo virou da noite para o dia um pesadelo de isolamento. O lazareto acaba se tornando o grande símbolo dessa frustração toda. Lá dentro, ele já não era mais um antropólogo, um pesquisador. Para as autoridades, ele era só mais um problema que precisava ser contido, vigiado. E esse confinamento não era uma coisa simples, era todo um sistema. Ele estava fisicamente preso, claro, mas também era vigiado o tempo todo. E o pior de tudo, para um explorador como ele, estava completamente impedido de conhecer o lugar, de interagir com o mundo lá fora. A liberdade que ele tanto buscou era, na verdade, só uma miragem. E isso nos leva a um ponto central, o peso psicológico de ser tratado como suspeito. Cada conversa era tensa, qualquer pedido era recebido com desconfiança. Ele não era um convidado bem-vindo, era alguém que estava sendo tolerado e controlado. Essa atmosfera de suspeita constante talvez seja a pior forma de prisão que existe. E como se o confinamento físico já não fosse o bastante, Lévi-Strauss de repente se viu preso numa teia de burocracia completamente absurda. E é aqui que a história começa a ficar quase surreal. Acompanha só a lógica ou a falta de lógica da situação. Primeiro, ele faz um acordo oficial, tudo certinho, para transferir uma coleção de pesquisa importantíssima. Um ano depois, as autoridades simplesmente esquecem desse acordo. E o que acontece? Ele passa a ser acusado de contrabando. De uma hora para outra, o antropólogo que dedicou a vida a preservar culturas vira um criminoso. É a burocracia na sua forma mais irracional. E bem no meio desse pesadelo, acontece essa cena inacreditável. Um funcionário brasileiro que estava prestes a acusá-lo de algo sério, descobre que ele é francês. A raiva dele some e se transforma numa admiração súbita pela literatura francesa, e ele começa a citar Anatole France. É um momento que mostra perfeitamente o quão surreal e absurda era toda aquela situação. Mas o mais grave disso tudo é que não eram só objetos. A gente está falando do trabalho de uma vida inteira. As anotações dele, os mapas, as únicas provas das suas descobertas. Tudo foi confiscado. O trabalho dele todo estava em risco por causa de um simples mal-entendido burocrático. A viagem continua e os encontros vão ficando cada vez mais bizarros, principalmente quando as autoridades americanas entram em cena, porque aí a desconfiança atinge um nível totalmente novo. Fica aí a pergunta, né? Como é que se explica anos e anos de pesquisa complexa sobre culturas indígenas para agentes que estão, na verdade, procurando espiões de guerra? O resultado, claro, foi um choque de mundos inevitável. E chegamos ao clímax da inspeção do FBI. Depois de revirar a bagagem dele, o agente pega um livro, olha bem para Lévi-Strauss com uma cara furiosa e solta a acusação, num português bem arrastado. É alemão. Naquele contexto de guerra, uma acusação dessas era algo extremamente perigoso. Mas toda aquela tensão se desfaz de um jeito quase cômico. O tal livro suspeito, a grande prova de que ele era um espião alemão, era na verdade um estudo acadêmico clássico, escrito em alemão, sobre os povos indígenas do Brasil Central. A paranoia foi tanta que transformou uma ferramenta de pesquisa numa arma de espionagem. A realidade
mais uma vez, superando a ficção. Finalmente, o momento da partida chega. Mas não dá para esperar uma cena de alívio, de comemoração. A liberdade, quando finalmente aparece, é tão complicada e cheia de ambiguidades quanto a própria prisão. A liberdade dele não é conquistada, é concedida. Quando ele finalmente parte de San Juan, em Porto Rico, ele é escoltado por policiais até o fim. Ele não sai como um homem livre, mas como um prisioneiro sendo transferido de um lugar para o outro. A sensação de estar sendo vigiado não o abandona nem por um segundo. Então, o ponto central é esse. Estar tecnicamente livre não apagou a experiência. Ele sobreviveu sim, mas a jornada o transformou. O objetivo já não era mais descobrir coisas novas, era simplesmente conseguir escapar. A desilusão foi a verdadeira bagagem que ele levou consigo dali. E com essas palavras do próprio Levi Strauss, a gente percebe como essa aprovação se misturou com toda a história de vida dele. A memória não separa o que foi bom do que foi ruim. Ela junta tudo. A frustração daquele momento puxa outras lembranças. E escrever Tristes Trópicos vira quase um ato de escavar a própria história. E a gente termina com essa reflexão. Tristes Trópicos nos força a questionar o que a gente espera de uma viagem, de uma aventura e o que significa de verdade ser livre. Talvez as jornadas mais importantes não sejam aquelas que mostram um mundo novo, mas sim aquelas que mostram as rachaduras nas nossas próprias ilusões.